Boa tarde a todos que nos assistem. Estamos realizando a audiência pública do primeiro quadrimestre de 2024 para prestar contas dos recursos da educação. Em relação à aplicação ao MDE, que é a manutenção e desenvolvimento do ensino, o índice de despesas pagas aplicadas foi de 23%. O valor aplicado foi de R$ 6.878.096. Se considerarmos o valor aplicado com a merenda escolar, que o FNDE, o que é FNDE, gente? Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação. É uma autarquia vinculada ao Ministério de Educação que tem como propósito transferir recursos financeiros e prestar assistência técnica aos estados, municípios e ao Distrito Federal, para garantir uma educação de qualidade a todos. Então, isso é o FNDE. Então, se formos considerar o valor aplicado com a merenda, que, na verdade, o tribunal muitas vezes não considera, então nosso índice de 23, ele cairia para 22,59. Então vamos lá, 23 com a merenda escolar e 22,59 sem a merenda, que seria então um valor de R$ 6.756.029,07. E com isso, a nossa despesa de merenda, com a merenda escolar, foi de R$ 122.066,93. O que a gente utiliza na educação com o recurso do MDE, com o financeiro do MDE? A manutenção geral da Secretaria de Educação, das escolas, o nosso dia a dia. Utilizamos material de consumo, didático, expediente e limpeza. Também temos o recurso com o Fundeb. Fundeb, Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação. O que é esse fundo? É um conjunto de fundos contábeis formado por recursos dos 3 níveis da administração pública do Brasil para promover o financiamento da educação básica pública. No primeiro quadrimestre, nós recebemos R$ 3.994.289,88, resultante de impostos, né? E R$ 251.088,02 da complementação da União, ou seja, com VAF, Valor Anual Aluno Fundeb, que é relativo às nossas matrículas, totalizando um valor de R$ 4.247.377,90. E desse valor aplicado dentro do primeiro quadrimestre de 2024, nós temos aí R$ 3.434.959,02. E o índice aplicado foi de 80,91%. Com relação ao valor aplicado na remuneração do magistério, foi R$ 2.682.467,20. E o índice foi de 63,19%.
além, gente, da remuneração dos profissionais da educação, né, do magistério, o município aplicou R$ 752.491,80 com os profissionais de apoio, porque a educação não é feita apenas de professores, né? Tem toda uma rede, todos servidores necessários para se ter uma educação de qualidade. E isso representou 17,72% dos valores recebidos. Vale ressaltar que os valores não aplicados em 2023, cujo índice máximo permitido é de 10% e deverá ser utilizado no primeiro quadrimestre, obtiveram o valor de R$ 556.381,09 e que foi utilizado, aplicado no mês de março de 2024. A educação também conta com os royalties do pré-sal, que são direcionados à educação, um valor direcionado à educação. E esse valor foi de R$ 2.619.016,33. E o valor destinado à educação, cujo mínimo a ser aplicado é 75%, porque também entra a saúde, não é isso? 25% é direcionado à saúde. E o valor foi de R$ 1.967.262,25. Com relação à aplicação do primeiro quadrimestre de 2024, o valor liquidado, seja pago, foi de R$ 501.704,23, o que representa 19,16%. Pode até de repente parecer pequeno, mas estamos no início do ano e as coisas, quer dizer, caminhando para o meio, mas tudo está fluindo muito bem. Por fim, com relação às receitas adicionais para financiamento do ensino, o município recebeu R$ 582.277,42 do salário de educação. Salário de educação é o quê? É uma contribuição social destinada ao financiamento de programas, projetos e ações voltadas para a educação básica pública. R$ 39.064 foi do PNAE, né? Programa Nacional de Alimentação Escolar, que na verdade esse valor que vem, ele não há necessidade de inteirarmos, né? A prefeitura acrescentar. Ele não a prefeitura paga mais com merenda de recurso próprio do que com recurso que vem do isso aí, federal. tá? A estimativa é de 250 mil, na merenda a estimativa anual em torno de 1 milhão, 1 milhão e 200. Ou seja, 25% da merenda só que é feita no governo federal e 75% praticamente com o recurso do município. Com recurso próprio do município. E é um programa do governo que oferece alimentação escolar e ações de educação alimentar e nutricional a estudantes de todas as etapas da educação básica pública. Então, esse valor, o Gustavo aí complementou muito bem, complementado, que acaba utilizando mais recursos do município, recurso próprio, do que o governo envia. R$ 21.555,65 vem para o PNAT, vem através do PNAT, que é o Programa Nacional de Transporte Escolar, que tem o objetivo de quê? Apoiar o transporte dos estudantes das redes públicas, né, da educação básica, residentes
na zona rural, na área rural. E com relação à aplicação, R$ 100.343 já foram aplicados com recurso do salário de educação. Então, gente, quando se fala muito em número, né, nós temos só a parte técnica. Então, vamos aí um pouquinho da parte prática. O que a educação tem feito com toda essa verba que recebe? Para este ano, temos os seguintes projetos que já estão em andamento para a educação: aquisição e instalação de ar-condicionado nas escolas, porque também vimos a parte da elétrica que cabe a Enel, então por isso que demorou um pouco mais o nosso processo. A reforma e ampliação da creche, e desde que ela foi inaugurada, não houve assim um reparo, então vai estar acontecendo esse reparo e nós vamos ampliar 2 salas, podendo aí captar mais 4 turmas do ano de 2025. Aquisição e instalação de sistema de segurança nas escolas. Graças a Deus passamos aí por um período com relação à segurança bem tremo, hoje mais brando, mas nos cabe resguardar nossos alunos e resguardar nossas escolas, porque é de todos nós, não é da Secretaria de Educação, não é do diretor, do professor, é de todos os cantagalenses, né? Lá tem nossos filhos, nossos netos, nossos sobrinhos, então é um bem de todos nós cantagalenses. Aquisição, já falei, de ônibus escolar também. Ano passado adquirimos 2, ano retrasado. Esse ano mais 2, porque vemos que com a aquisição de um mais novo, podemos de repente retirar algum transporte terceirizado, podemos evitar manutenções, porque temos um veículo mais novo. Então é sempre pensando na segurança e na melhoria. E a aquisição de um furgão para transporte de merenda escolar. Nós até temos um, mas ele não é refrigerado. Então agora estaremos adquirindo, se Deus quiser, um furgão que possa transportar. Temos aí o nosso distrito de São Sebastião do Paraíba, que é o mais longe. Então às vezes chega a merenda, é mais complicado chegar até lá uma qualidade 100%, chega a 99,9%. Tá bom? Então, sobre a educação, era isso que eu queria compartilhar com vocês, como é feito e gasto nossos recursos. Uma boa tarde. Só para complementar o que a Aninha estava falando, com relação ao PENAT, o município hoje, o transporte terceirizado tem em torno de licitação de 2.500.000. Não chega a esse valor todo, porque é estimativo. Às vezes pode o aluno não estudar aquele dia, então não conta aquela quilometragem que a empresa faz aquele dia. Mas desses 2.500.000, a gente recebia um período mais anteriormente, né, de 150.000, 180.000, e da pandemia para cá, esses recursos só foram diminuindo. Então, hoje, a estimativa do início do ano seria de 80.000, mas pelo que eu estava vendo das portarias que estão sendo publicadas de estimativa, talvez não vai nem chegar esse valor para a gente aqui. Ou seja, o governo federal acho que poderia aportar mais recursos para a educação, porque com a questão da LDB, muitas coisas, antigamente o governo estadual tinha o ensino fundamental, tinha o ensino infantil, e isso foi transferido para o município, mas em contrapartida a União e o Estado não tiveram essa contrapartida para poder ajudar o município. Então, praticamente o município paga aí 90% a 95% do transporte com recursos da educação do município. Só para poder complementar também com relação à questão da educação, a gente também utiliza recursos do transporte universitário
que esse ano a estimativa é de 1 milhão, e a gente já pagou em torno de 135 mil, e também a gente paga as despesas administrativas do CDES, que a gente tem um convênio com o CDES, que é um grande equipamento que veio para o município para ajudar para pessoas que não possam ir a outros municípios, né? Então o CDES, a gente paga as despesas administrativas do CDES. Mas a gente não é obrigação do município pagar essas despesas para o ensino superior. Mas o município, em prol dos seus munícipes, inclusive tem até a lei do transporte universitário, a gente ajuda no que está dentro da disponibilidade financeira do município, da realidade financeira. Gustavo, seria bom para a gente sintonizar e esse primeiro trimestre nós não cumprimos o limite constitucional de 25%. Por quê? Como você disse, ainda está no primeiro ano, está no primeiro quadrimestre, mas é bom colocar isso. Que a gente, nesse restante de 2 quadrimestres seguintes, a gente vai ter que compensar isso. Até porque agora vai pagar o 13º, né, no reajuste que foi dado a partir de abril, então não impactou ainda. Então seria bom deixar claro para depois não. Né? Vamos esclarecer, né, que dentro desse primeiro quadrimestre não cumprimos os 25% necessário do MDE, mas com certeza no próximo quadrimestre conseguiremos, e nem ficamos tão distantes do Fundeb. Isso que o Márcio Longo está falando aqui é porque até ali na planilha que a gente não atingiu os 25%, em torno de 343 mil reais que a gente não aplicou. O que pode se justificar isso? No início do ano, a gente utiliza o superávit do Fundeb, que é o dinheiro que sobra do ano anterior, que a gente tem até 10% que a gente recebeu do ano anterior, a gente pode aplicar até o mês de abril. Então, isso impacta um pouco na despesa do exercício, porque automaticamente você está usando receita do outro ano, você diminui da porcentagem do que você recebe nesse ano. Então, a gente sempre, até o mês de junho, que é o mês que a gente paga a primeira parcela do 13º, a gente acaba ficando abaixo do índice. Então, quando paga o 13º, ele volta à normalidade dos índices, sempre ficando acima, tanto do Fundeb quanto do índice constitucional. Do Fundeb também a gente está abaixo justamente por essa questão do superávit que a gente tem até abril para aplicar. No caso, a gente aplicou no mês de março. Vereador Matheus, que quer fazer alguma pergunta? Não? Bom, passando agora, a gente vai para as despesas gerais aqui da Prefeitura. Receita e despesa geral da Prefeitura, né? Com relação à receita que o município recebeu até o período agora de abril, o valor estimado do orçamento foi de 162.995.000 e teve uma previsão atualizada de 181 mil, mas essa previsão é referente a valores do superávit financeiro. Então isso vai equivaler lá na questão da despesa. Mas voltando à questão das receitas, até o período de abril nós recebemos 51.019.055 centavos, que representa em torno de 28% do estimado do orçamento. Se a gente for dividir o ano em 3 partes, que são os quadrimestres, o rateio seria em torno de 33%, ou seja, a gente está um pouco abaixo do que seria o normal das receitas, ou seja, geralmente as transferências da União, do Estado, eles estão aquém do que a gente sempre espera. Mas possa ser que, às vezes, no segundo e no terceiro quadrimestre, essas receitas elas se recuperem. Com relação à receita tributária,
a gente recebeu 4.678.000, que seria receita de impostos, de IPTU, de ITBI, de ISS, e também as taxas que são cobradas aqui no município. Com relação às contribuições, que são contribuições que geralmente dos servidores, do IPAN, em torno de 2.068.000. Receita patrimonial, que seria as receitas de rendimentos, que tem as contas bancárias do município, né, de 2.221.000. E as transferências correntes, né, que são as transferências para o Estado da União, R$ 39.933.933,70. E outras receitas correntes, 580. Com relação às transferências de capital, que é para permanente, para obras, a gente recebeu R$ 46.559,92, que foi um valor residual de uma emenda parlamentar que a gente tinha ainda despesas de exercícios anteriores que a gente tinha que terminar de pagar. Com relação à receita de contribuições dos próprios servidores para o IPAN, R$ 1.764.000, totalizando então esse valor falado anteriormente de R$ 51.297.000. Com relação às despesas, como falado anteriormente, também a previsão do orçamento, que era de 162 milhões, passou para 181 milhões. Por que passou para esse valor? Nós tivemos recursos que foram arrecadados no ano passado, mas não foram utilizados, em torno de 18.404.000. Esses recursos são de diversas áreas. Teve recursos da assistência social, da saúde, recursos dos royalties, do petróleo, né? E recursos ainda de residual da SEDAI, ainda que a gente tem alguns projetos de obras que a gente está em andamento nesse ano aí. Então, esses recursos da SEDAI, com o recurso recebido do Estado, a gente vai usar em investimentos, né, no município. Com relação às despesas com o pessoal, o valor até abril foi de R$ 26.104.735, que equivale a 32% da despesa do município, ou seja, 32% da despesa total do município é utilizado com o pessoal. Outras despesas de custeio, né, de manutenção, né, do município, R$ 15.116.000, e investimento só R$ 288.000. Por que só foi R$ 288.000? A gente está com vários projetos ainda que estão em fase de licitação. Então, como eles não estão em fase de licitação ainda, eles não foram empenhados. Mas está dentro da estimativa lá do orçamento, que foi inicial de 12 milhões, mas com parte desse superávit foi destinado também para essas obras. Então, de investimento aí tem uma estimativa até o final do ano de 20 milhões e 632.000. Com relação às despesas do IPAN lá, despesa que são pagas de aposentadorias, através de despesas com contribuições dos servidores, só foi 1.622.000. Aproveitando esse assunto do IPAN, né, a gente vai falar que hoje o município ele aporta a maior parte dos valores de aposentadoria. Então, ou seja, o valor de contribuição do mês dos servidores, ele não consegue pagar o valor dos aposentados. Então, o município todo mês tem que aportar em torno de R$ 1,5 milhão. Agora já tem a média de R$ 1,5 milhão, hoje já tem R$ 1.800.000. Então, isso compromete bastante esse valor que poderia ser investido em outras questões do município, outras demandas do município, ele tem que ser encaminhado para o IPAN. Tanto que nesse quadro... Só para salientar que isso aí é um problema sério. E se você considerar uns 5 anos atrás, esse aporte não chegava a 5 milhões. Então hoje ele chegou a 20. E a tendência é só aumentar. Então isso aí não é só problema federal. Isso aí está quase que inviabilizando a administração pública, desde a federal, estadual e do município. Por isso que eu acho que alguma coisa que você teve lá em cima, para esse encargo que é justo, ele tem, o município tem que pagar, o Estado tem que pagar, eu não tenho que pagar, ele não comprometer o gasto pessoal. Isso aí é uma despesa que não seria de gasto pessoal.
né? Então, era uma coisa que vai viabilizar, porque você não pode mais contratar servidor, da jeito que você não vai poder dar aumento, você não vai poder fazer nada, porque isso aqui é um gasto pessoal. E se você tirar esse aporte do gasto pessoal, que hoje está 53, né? Até na última folha aqui, 53, no projeto BDO, né? Ele cairia para 40% gasto pessoal. Então, como o Márcio estava falando ali, Márcio Longo, não está aqui, não Está na última folha. Também se lembrar também que já o orçamento do IPAM já está ultrapassando o orçamento da educação. Antes ele era o terceiro, hoje está a saúde em primeiro, a previdência social em segundo, e a educação em terceiro. Quer dizer, ultrapassou o orçamento da educação, e a tendência só aumentar. No ano de 2024, então, uma coisa que a gente estava discutindo aqui, até o Márcio Longo estava falando aqui, de uns anos para cá até agora, praticamente quadruplicou o orçamento do IPAM. Então, despesas do município que tem que aportar para o IPAM. Isso é um problema não só daqui de Cataguá, é um problema do país, e a gente tem que discutir, município, Estado, União, políticas para que a gente consiga resolver o problema previdenciário do país, porque isso inviabiliza as outras áreas da administração pública. Às vezes falta dinheiro para a educação, para a saúde, para investir em infraestrutura, justamente porque a despesa com o pessoal na administração pública, ela cada vez aumenta. Então, ela consome muito o orçamento do município, do Estado, da União. Então, isso tem que ser mais discutido no Poder Executivo, no Poder Legislativo, até mesmo no Poder Judiciário também, para encontrar uma forma de solucionar. Nessa pandemia que dá para perceber que a Previdência Social ela saltou do terceiro para o segundo lugar. Hoje a gente investe mais na Previdência Social do município do que na educação. Isso não é uma coisa boa. O dinheiro que a gente poderia investir mais na educação e na saúde, para você ver, na saúde a gente investe 30% do orçamento do município, investiu nesse ano. E a Previdência Social foi 18% do nosso orçamento. A educação foi apenas 15%. Então a gente tem que ver um pouco mais de carinho nesse assunto. Para reforçar o que o Márcio falou também aqui, até no projeto LDO que está sendo apreciado pelo Legislativo, o índice fechado de dezembro de 2023, o índice de pessoal está em 53,27. Ele está até acima do limite prudencial, ele está abaixo do limite máximo estipulado, mas ele está no limite de prudência, o município está um pouco acima. Mas se for diminuir o valor que a gente aporta para o IPAM, a despesa de pessoal sairia só apenas 40,94. Ou seja, quase 13% é o que a gente aporta para a Previdência Social. E para finalizar, ontem o Márcio, a Secretaria de Saúde esteve fazendo sua audiência pública, mas só para efeitos de esclarecimento, na saúde a gente aplicou 19,5%, ou seja, o mínimo que a gente deveria aplicar na saúde, 4.486, e a gente aplicou 5.698, ou seja, a gente aplicou 1.212.000 a mais. Por que a saúde está acima do mínimo e a educação ainda não está? É aquela questão que eu já falei anteriormente aqui, a questões de... O índice, ele sempre calcula em cima da receita do exercício. Ele não considera a receita do exercício anterior. Então, a gente está pagando uma despesa com dinheiro do ano passado. Então, até o junho, no 13º, a gente regulariza a questão da educação. Mas só para outra informação da saúde aqui, hoje a gente está aplicando da despesa da saúde, 41,5% foram com recursos próprios e 58,7% com recursos do Estado da União, que o Estado da União a gente aplicou 7.974.000. A gente está voltando àquele patamar de 2019, que a gente sempre aplicou metade do dinheiro da saúde com recursos do município e metade do dinheiro de transferência do Estado da União.
Na pandemia, isso começou a diminuir o recurso do município, e veio muito dinheiro do Covid, muito dinheiro do Estado, da União, então o município começou a aportar menos dinheiro para a saúde. Mas a gente está vendo que o Estado e a União estão cada vez mais repassando menos recursos, e a gente está tendo que aportar mais dinheiro do município. Então, provavelmente a gente vai chegar no mesmo patamar de 2019 e aplicar meio a meio. Metade município, metade União e Estado. De assunto que a gente deveria falar, a gente acho que já foram todos explanados aqui, e se caso surgir mais alguma dúvida com relação à população, o vereador quer falar mais alguma coisa, sempre a gente aqui na prefeitura está sempre disponível, a Secretaria de Educação está disponível, qualquer dúvida do munícipe, nós da Secretaria de Fazenda, Controladoria, Secretaria de Planejamento, qualquer dúvida é só entrar em contato com a gente, que a gente vai esclarecer se houver alguma dúvida com relação ao que foi explicado aqui na audiência pública. Mais alguém tem alguma coisa a falar? Então, a gente agradece a todos e boa tarde para você. Bom?